Gravando, então oficialmente. Bom dia. Tem que ser esse bom dia assim, porque quem assiste ela depois merece receber um bom dia também, né? Então por isso que eu faço esse bom dia oficial também. O Matheus comenta aqui que Doom era bom. Era bom mesmo, foi um jogo que revolucionou, cara. O Doom revolucionou os jogos. Eu, inclusive, ontem não, sábado, eu assisti o filme do Doom. Não sei se vocês sabem, né? Mas fizeram um filme ano passado, no retrasado, do Doom. Filme ruim toda a vida. Mas vale a pena, né? Pra eu que sou da época do Doom, foi legal. Tá no Amazon Prime, aí pra quem quiser. Quem tiver, né? É legal. Tem mais de um. Tem Doom 4, eu acho. Até. Quem tem Xbox, se entrar lá no Game Pass, se tiver Xbox e tiver assinatura do Game Pass, lá tem todos os Dooms disponível no Game Pass. Remasterizados, obviamente, né? Porque se fosse jogar o Doom da minha época, lá de 97, 98, não ia enxergar nada, porque é tudo pixelado, é horrível. Mas na minha época era maneiro. Dava um medo do caramba, hein? Mó medão. Mó medão jogar Doom. Jogava à noite, caraca, muito medo. Bom, vamos lá. Vamos falar de dos nossos compromissos disciplinares. Só um pouquinho. Quincas, abaixa o volume, tá muito alto. Obrigado. Bom, então a gente estava falando semana passada dos movimentos que deram origem à modernidade, né? E aí a gente acabou dedicando um bom tempo para falar da Reforma Protestante, né? A gente, né, gastou bastante tempo falando da Reforma Protestante, que é, eu acho, o movimento mais famoso, né, assim, que as pessoas sabem, porque impacta muito nas nossas vidas, já que muitos de nós somos cristãos e cristãos divididos entre a Igreja Católica e as igrejas evangélicas. Essas últimas, as evangélicas, elas são decorrentes, né, da Reforma Protestante. Essas igrejas nasceram a partir da Reforma Protestante. A gente conversou um pouquinho sobre isso semana passada. Então, a Reforma Protestante ela vai ajudar na diminuição da influência institucional, do poder institucional e cultural da Igreja Católica, já que a Igreja Católica, na Idade Média, foi a grande instituição que ditava os rumos culturais, políticos e econômicos, né, da Idade Média. Tanto é assim que depois da Reforma Protestante, um sociólogo muito famoso, né, o Max Weber, ele tem um livro bastante famoso que fala de que é o capitalismo e o espírito protestante, o protestantismo e o espírito do capitalismo, uma coisa assim, é o nome do livro, em que ele vincula o nascimento do capitalismo aos protestantes. Ele fala que os valores nutridos dentro do protestantismo vão fazer com que o capitalismo ganhe força e aí substitua o modelo econômico que vinha da Idade Média. Porque na Idade Média, a Igreja Católica ela condenava a usura. Você não podia acumular riqueza, ainda que os sacerdotes e os reis e príncipes fossem muito ricos, mas a população não podia acumular riqueza porque era pecado, né? Só os reis, príncipes e os altos sacerdotes da Igreja Católica podiam ser ricos. O restante do povo não.
porque era pecado, né? É a usura. E dentro do protestantismo, isso segundo Max Weber, né? Ele vai dizer que o acúmulo de riqueza é um sinal da bênção de Deus. Então, se você é uma pessoa que consegue ter posses materiais e consegue ter uma vida tranquila por conta dessas riquezas, isso é uma marca de que você é uma pessoa eleita para a salvação. Isso a partir do calvinismo, né? Então, a riqueza e o acúmulo de, de propriedades é uma marca de que você é uma pessoa salva, de que você foi eleito para ser salvo. Então, é uma mudança, uma inversão total da compreensão da Idade Média, né? Onde você ser rico, você acumular, você buscar riquezas, você buscar o acúmulo de riquezas, é pecado. Então, a reforma protestante, ela tanto impactou na estrutura institucional da Igreja Católica e nos rumos do cristianismo, mas também teve consequências políticas e consequências econômicas e culturais, obviamente, né? Das consequências políticas, eu posso destacar aqui que, junto com a da Reforma Protestante, vai acontecer eu vou chamar de rebeldia dos reis e príncipes em relação ao Papa. Quem tinha um grande poder na Europa, o grande poder político na Europa, era o Papa, ainda que haviam reis, né? E haviam pessoas que mandavam nos países que existiam à época. Mas o grande poder era do Papa, né? Era o Papa quem decidia muitas coisas. O Papa era o grande imperador, digamos assim, né? Não tinha império, mas a gente pensa numa imagem assim, o Papa era o imperador. E aí, com essas encrencas dentro da Igreja Católica, muitos reis e príncipes começaram a patrocinar os protestantes. O Lutero, o Zwingli, o Calvino. E aí, à medida em que os protestantes iam ganhando força, o movimento protestante ia ganhando força, os príncipes também iam combatendo o poder político do Papa e foram alcançando autonomia em relação à administração dos seus locais. Então, a reforma protestante também fez com que um movimento importante da época, que são chamados os modernos estados nacionais, que é quando começam a surgir os países que a gente conhece hoje, França, Inglaterra, Escócia, porque até então, naquela época, era tudo um grande império, assim, eram pequenos grandes impérios, digamos assim. A Europa que a gente conhece hoje, ela nasce a partir de 1600, que é quando os países começam a ganhar independência. Eu acho que o país mais jovem com a configuração que a gente tem hoje é a Alemanha, por exemplo. A Alemanha foi um dos últimos países a assumir a forma que tem hoje, né? Até um pouco antes do Hitler, a Alemanha era o Império da Bavária, por exemplo. Então, o mundo que a gente conhece hoje, ele é, a divisão do mundo que a gente conhece hoje, ela é super recente. Ela não tem 500 anos. Então, essa divisão geográfica que nós conhecemos, ela é super nova, muito nova. É por isso que ainda, né, tem esses problemas de guerra, né? Como a gente tem visto aí, por exemplo, agora a confusão entre Rússia e Ucrânia. Até 1990, a Rússia e a Ucrânia era uma coisa só. Não sei se vocês já estudaram a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, mas logo depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter lá o nascimento do comunismo, né? Da União Soviética, a URSS, né? Ou CCC, né? Na época, lá em russo. Mas a União Soviética era a reunião de todos os países comunistas. Então tinha a Rússia como sendo o país principal e todos os países que cercam a Rússia faziam parte desse império soviético, digamos assim. Então Ucrânia, Eslováquia, e agora não lembro os nomes.
Mas todos os países que ficam ali ao redor da União Soviética, da Rússia, faziam parte da chamada União Soviética. E era a Rússia que mandava em tudo. Quando a União Soviética caiu, em 1990, aí teve a queda do Muro de Berlim, essas coisas todas, né? Então esses países eles alcançaram a autonomia. E obviamente a Rússia nunca ficou contente com isso, né? Então volta e meia, os russos tentam se reapropriar desses países, né? Como aconteceu então há uns 4, 5 anos atrás, quando a Rússia pegou um pedaço da Ucrânia de volta, e agora a gente está vendo aí nas últimas semanas a Rússia ameaçando então invadir a Ucrânia. E está tendo toda a briga, né, entre Rússia e Estados Unidos, porque os Estados Unidos não quer que a Ucrânia seja reanexada à Rússia e a Rússia quer que a Ucrânia seja reanexada a ela, né? Então, enfim, isso é consequência dessa configuração nova que a gente tem no mundo, que acontece a partir de 1700, né? 1600, 1700. O Jonatas me corrige aqui, né? Em russo, a sigla da União Soviética era CCCP. O Gabriel disse que no final de tudo vai continuar a mesma coisa. Pior que não, Gabriel. Pior que bastante coisa vai mudar, né? Tomara que mude para ser o menos pior possível. Mas essas encrencas de guerra sempre mudam bastante coisa. Principalmente porque a gente está tendo aí agora muitos países com armas nucleares envolvidos, né? A gente tem aí Inglaterra, França e Estados Unidos de um lado, todos eles têm armas nucleares, e do outro lado a gente tem Rússia e China, que também têm armas nucleares. Então a briga aí é pesada, né? Não é briga de Estados Unidos contra Afeganistão, não. É briga de Rússia contra Estados Unidos. E China contra Estados Unidos, que é muito pior, né? Não sei se vocês já estudaram Guerra Fria. Guerra Fria, né, em história. Mas eu nasci na época da Guerra Fria, né? Eu sou de 83 e a Guerra Fria ainda estudava. E eu lembro que volta e meia a gente morria de medo porque estava tendo encrenca entre Rússia e Estados Unidos. E aí vinham as notícias, né? Crise nuclear. A qualquer momento pode estourar uma guerra nuclear, não sei o que, né? Tanto que se vocês assistirem os filmes antigos, assim, anos 70, 80, até os anos 90, filme de 007, por exemplo. Quem são os vilões dos filmes do 007 antigos? São os russos. Os russos são os vilões dos filmes do 007. Né? Por conta desse ambiente da Guerra Fria. Então eu lembro que a gente vivia apavorado de que explodisse uma guerra nuclear. Que em algum momento algum presidente ou da Rússia ou dos Estados Unidos acordasse muito fulo da vida e apertasse o botãozinho vermelho que iniciasse a explosão nuclear do mundo inteiro. Era tenso, era muito tenso. O Gabriel disse que eram russos ou chineses. Pior que nem era chinês, não. A China não era uma ameaça naquela época, não. Era russo mesmo. Era russos. Depois, quando acabou a Guerra Fria, a partir dos anos 2000, vocês podem perceber que os inimigos não são mais russos. Os inimigos são árabes. São muçulmanos. Vocês podem perceber que nos filmes dos anos 2000, os vilões dos filmes americanos são árabes. São os povos árabes. Por causa do 11 de setembro. Né? Quando caiu lá, explodiram as torres gêmeas, né? Coisa e tal. Eu lembro disso até hoje. Foi 2001.
Eu estava em casa assistindo uma competição de ciclismo, a Volta da França, que é a competição de ciclismo mais famosa do mundo, mais importante, a Volta da França. Era 11 da manhã. Eu estava assistindo no Sport TV, aí de repente entra-se uma chamada de emergência, né? Acidente nos Estados Unidos. Aí eu coloquei na Globo News e eu assisti ao vivo o segundo avião batendo no World Trade Center. Mó tenso, cara. Mó tenso. Eu vi ao vivo a confusão das Torres Gêmeas. Enfim, aí a partir dos anos 2000 os inimigos eles são árabes. Os chineses ainda não viraram inimigos nos filmes americanos. Raramente, né? Raramente. E os orientais que aparecem nos filmes americanos geralmente eram vinculados à ideia da Yakuza, que é a máfia japonesa. Não sei se existe ainda, né? Mas antigamente existia a Yakuza no Japão, que era a máfia. Então os orientais inimigos que apareciam representavam a Yakuza, a máfia japonesa. Enfim, cultura cinematográfica, né? Mas que fala muito sobre o mundo de hoje, o nosso mundo. O mundo da sua época, né? Então, a reforma protestante vai ter essa influência também, né? De ajudar na mudança da configuração política e da configuração do sistema econômico da Europa na época. Um outro movimento importante que vai dar origem à modernidade é o chamado Renascimento. Aí vocês devem ter ouvido falar alguma coisa em artes. Não sei se vocês já tiveram aula de artes. Não sei se na artes vocês estudam história da arte, né? Mas tem um movimento muito importante também em 1400, 1500, que é o Renascimento. O que é o Renascimento? É o movimento de recuperar a cultura grega e a cultura romana anterior à Idade Média. E é do Renascimento que vai vir a ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. Porque na Idade Média, ainda que a gente tenha muita cultura, muitas manifestações artísticas, chega um momento na Idade Média em que a igreja da época ela se torna muito opressora em relação a pensamentos e manifestações culturais. Tanto é assim que, lá no módulo 2, eu comentei com vocês que muitos livros de filosofia foram perdidos porque foram queimados, considerados heresia. Muitos desses livros eram livros do Aristóteles, que a gente só conseguiu recuperar depois na época das Cruzadas, quando os cristãos foram a Jerusalém, tentar reconquistar Jerusalém, e na volta da guerra traziam alguns espólios, e entre esses espólios vieram os livros de Aristóteles. Mas os livros do Aristóteles tinham sido queimados, porque eram contra a teologia dominante da época, que era a teologia do Santo Agostinho, que se inspirava em Platão. Tá? Então, teve uma época na Idade Média em que houve muita perseguição cultural e muita censura. E só podia ser produzido a cultura que a igreja determinava que fosse cultura. Manifestação artística, principalmente, né? E aí, no Renascimento, grupos de pensadores, de artistas, de filósofos e cientistas começaram a trazer novamente a chamada cultura grega romana. Fazer pinturas de seres humanos, fazer esculturas,
Porque tudo isso era proibido na época da Idade Média. A única arte que era permitida na Idade Média era a arte sacra, música sacra, e as pinturas só poderiam ser pinturas que tivesse referência ao cristianismo, às histórias bíblicas principalmente. Não podiam fazer pinturas e nem esculturas de seres humanos. Né? A arte toda devia ser uma arte sacra. A arte sacra é aquela arte que tem referência às coisas cristãs, às coisas consideradas santas, às coisas consideradas sagradas. E no Renascimento, então, vai ter uma, uma, uma luta contra esse movimento a partir da busca da cultura grega romana. Por isso o nome Renascimento. Né? O que é o Renascimento? É renascer, fazer nascer de novo a cultura perdida, que era a cultura dos gregos e romanos antigos. Por isso o nome Renascimento, fazer renascer aquela cultura, como combate à cultura da igreja, como a cultura da Idade Média. Isso é importante porque os filósofos que foram esquecidos na Idade Antiga, eles são recuperados também. Então, por exemplo, a gente vai ter o reaparecimento do estoicismo, o reaparecimento do epicurismo, o reaparecimento dos céticos, do pirronismo principalmente, que foram todas filosofias condenadas na Idade Média. Então, o movimento cultural do Renascimento foi importante não só por trazer a cultura artística da Idade grega e romana, mas também para trazer de volta os filósofos perdidos, os filósofos perseguidos e filósofos condenados. E não só ficar falando de Platão e Aristóteles, como acabou sendo o final da Idade Média. Né? Platão e Aristóteles eram os dois grandes filósofos. Dentro do movimento renascentista, a gente vai ter um movimento chamado de humanismo, que vocês devem ter ouvido falar também já, né? Do humanismo. O que é o humanismo? É a valorização do ser humano. Porque na Idade Média tinha-se uma visão negativa do ser humano. O ser humano é um pecador, desgraçado e miserável. Essa era a visão do ser humano na Idade Média. Né? É pecador, desgraçado e miserável. Dentro do Renascimento, o humanismo ele vai valorizar o ser humano como um ser de inteligência, como um ser de arte, como um ser acima dos outros seres existentes na natureza. E aí, dentro do humanismo, a gente vai ter uma pessoa muito conhecida, né? Que é o Leonardo da Vinci. E aquela imagem dele do homem vitruviano, sabe, né? É aquele homem desenhado assim, com os braços e pernas abertos, e tem um círculo ao redor dele, né? O homem vitruviano. É um símbolo da valorização do ser humano. Então não se destaca mais as qualidades negativas. Qualidades negativas é interessante, né? Não se valoriza mais os defeitos do ser humano, as coisas ruins do ser humano, e passa-se a valorizar as qualidades do ser humano. Né? Aquilo que o ser humano tem de bom, tem de especial e suas capacidades. Então, isso é o chamado humanismo, que vem a partir do Renascimento. Tá? Então, por que é que a cultura medieval não permitia a valorização do homem? Porque na Idade Média, a visão a respeito da humanidade é uma visão negativa. O ser humano é um pecador desgraçado. Ponto. Não tem nada de bom. A partir da recuperação da cultura grega romana e do humanismo, passa-se a ter uma visão positiva do ser humano. Um ser de arte, um ser de cultura e um ser de inteligência. Tá?
O Jonatas fala aqui que só conhece a arte do Michelangelo. O Michelangelo era pintor e escultor, né? O Leonardo da Vinci, ele era pintor, escultor, cientista, matemático, ele era tudo, né? Pesquisa o Leonardo da Vinci. É uma figura muito interessante da história humana. Dizem que os primeiros projetos de avião são do Leonardo da Vinci. Vou escrever aqui no chat. Leonardo da Vinci é uma das figuras mais intrigantes da história humana. Leonardo da Vinci. Então, Reforma Protestante, o nascimento dos modernos Estados Nacionais, o Renascimento e o Humanismo. E um último movimento, que foi importante para o nascimento da modernidade, eu já comentei rapidamente semana passada, foi a Revolução Científica, que é quando começa a se configurar um modelo de ciência como a gente conhece hoje. Principalmente a ciência empírica, o empirismo, a ciência experimental. É nessa época que vai começar a surgir o famoso método científico, que é baseado em quatro passos básicos. Observação, hipótese, experimentação e verificação, que a ciência faz hoje, né? A ciência observa um fenômeno, cria uma hipótese sobre esse fenômeno, testa essa hipótese e depois testa de novo para ver se a hipótese se não fez nada de errado, né, durante o teste da hipótese. Tá? É assim que a ciência trabalha hoje. O Jonathan já pesquisou aqui alguma coisa do Leonardo da Vinci e já viu o projetinho dele de helicóptero de pedal. Pois é. Né? Esse é um dos tantos projetos que o Leonardo da Vinci fez. Ou que dizem que foi dele, né? A imagem mais famosa do Leonardo da Vinci, já que vocês estão pesquisando aí, é essa aqui, ó. O Homem Vitruviano. Ele não pesquisou, ele lembrou. Procurei a imagem do Homem Vitruviano. Vocês já viram essa imagem, só não sabia que era do Leonardo da Vinci. E que é uma imagem de 1500, mais ou menos, né? 1500, 1600, alguma coisa assim. É uma das imagens mais famosas do mundo. Então, a Revolução Científica, que começa lá com os astrônomos pesquisando os planetas e a posição da Terra no universo, ela vai ser fundamental para a maneira como a modernidade vai se consolidar e vai mudar o nosso mundo e vai fazer o nosso mundo ser o que ele é hoje, né? Porque basicamente hoje nós somos seres de ciência, né? E dessa ciência nascida a partir de 1400. Foram 200 anos, né? Para começar isso. Começa lá com os padres em 1450, 1430 e vai chegar até Newton, Isaac Newton, né? 1600 e alguma coisa. Então vai ter lá o Copérnico, o Galileu Galilei, o Isaac Newton, como eu disse, o Francis Bacon. Essa galera toda vai fazer com que a ciência seja o que ela é hoje. Duas marcas importantes dessa revolução científica, como eu já falei, que é a ideia da experimentação. Tá? Ciência não é baseada em achismo. Na ciência você não acha nada. Na ciência você testa e experimenta as coisas, certo? Por isso que com a ciência você não acredita na ciência. A ciência não é coisa de crença, não é coisa de fé.
A ciência é experimentação. Então, para você discordar de uma tese científica, você precisa demonstrar, experimentando, que essa tese está errada. Não é você dizer eu não acredito. Acreditar é que você acredita em capeta, acredita em anjo, acredita em alma, acredita em vida após a morte, porque essas coisas não dá para testar, tá? Você não testa anjo, não testa capeta, não testa, certo? Agora, vacina você testa, exames médicos você testa, remédio você testa, tá? O Jonatas fala que vida após a morte qualquer um pode testar. Não, as pessoas até testam, né? Porque todo mundo morre. O problema é que ninguém volta para contar, né? Esse é o problema. Aí alguém pode dizer, bom, mas se ninguém volta para contar, isso pode significar que não tem nada, né? Se ninguém volta, pode ser que porque não tenha nada, morreu, acabou. É uma hipótese, mas é uma hipótese que não dá para ser testada, porque para testar você tem que morrer. E se morre e não tem nada, você não consegue demonstrar para quem não morreu que não tem nada. Então, assim, é uma coisa intestável, né? É uma coisa intestável a vida após a morte. Agora, vacina, vamos pegar aí a polêmica vacina contra a Covid. Estamos há 2 anos tomando vacina. A redução de mortes chegou a 90%. Efeitos colaterais são raríssimos, assim como é raríssimo o efeito colateral contra sarampo, meningite, que são as vacinas que a gente toma. E ainda tem pessoas que teimam em dizer que a vacina é teste, é perigoso. Cara, então demonstre. Porque todas as demonstrações até agora mostram que as vacinas funcionam. E que ninguém morre de vacina. Enquanto sem vacina, 630 mil pessoas morreram. Né? Quando não tínhamos vacina, chegamos a 500 mil mortes. Isso é ciência, né? É teste, é experimentação, é demonstração, tá? Então vacina não é crença, ciência não é crença. Então é observação, hipótese, teste da hipótese e verificação. São as 4 bases da ciência, tá? E outra coisa importante foi a matematização da ciência. Porque até a Revolução Científica, a linguagem da ciência era a linguagem filosófica. Tanto que os cientistas eram chamados de filósofos da natureza. Não eram chamados de cientistas, não eram chamados de físicos, de químicos, de matemáticos. Eles eram chamados de filósofos da natureza. A partir da Revolução Científica, a matemática ganha força como sendo a linguagem da ciência. Não, Igor, tô acabando já. A Revolução Científica é a última, tá? Tô encerrando. Tanto é assim que vocês podem ver. Qual é a linguagem que vocês usam na química? Matemática. Qual é a linguagem que vocês usam na física? Matemática. Qual é a linguagem que vocês usam em alguns assuntos da biologia? Matemática. Tanto é assim que muitas vezes, o que é que os professores de vocês falam em relação às dificuldades que vocês têm nas matérias? Por exemplo, você está com dificuldade em física. O que o professor fala para você? O teu problema não é em física, o teu problema é em matemática. Quantas vezes na aula de química o professor tem que parar o conteúdo de química para ensinar vocês conteúdo de matemática? Quantas vezes na disciplina de... Como é que é aquela disciplina que acaba com vocês no primeiro ano? Circuitos elétricos.
né? Circuitos elétricos. Quantas vezes na aula de circuitos elétricos o professor não tem que parar e ensinar para vocês matemática? Né? Por quê? Porque a linguagem da ciência é a linguagem matemática. E isso começa lá com o Galileu Galilei, com o Newton, com o Copérnico, né? Porque a linguagem da matemática, né, ela é mais exata do que a linguagem que a gente usa hoje, a linguagem natural, do cotidiano. Né? A linguagem matemática é uma linguagem mais precisa, digamos assim, né? Na física, para falar de tempo, usa-se matemática. Para falar de velocidade, usa-se matemática. Para falar de espaço, usa-se matemática. Então, a matemática é a linguagem da ciência. E isso começa lá em 1400, 1500, com a Revolução Científica. Então, esse modelo de ciência transforma o pensamento dos filósofos e dos pensadores em geral. E aí a linguagem da religião, que é uma linguagem baseada numa linguagem mitológica, digamos assim, porque pede muito fé e não lógica, né? Porque a linguagem da religião exige fé. E é uma linguagem metafórica, muitas vezes. É uma linguagem imprecisa. É uma linguagem que deixa dúvidas racionais. Essa linguagem ela cai em descrédito frente à linguagem da ciência, que é uma linguagem precisa, digamos assim, por ser formal, por não dar margem a outras interpretações. Uma interpretação única dentro da matemática, muitas vezes. E aí, então, esse discurso da ciência acaba superando o discurso da religião e tendo mais crédito do que a verdade apregoada pela religião. Todos esses movimentos vão dar origem à modernidade. E qual é a característica principal da modernidade, do pensamento moderno? É a crença no ser humano. É a crença na capacidade do ser humano resolver todos os seus problemas e se livrar de todas as crendices. Resolver todos os seus problemas pela ciência e alcançar o máximo de sua capacidade de conhecimento a partir da razão, que são as duas características principais de um movimento chamado de iluminismo, que você já deve ter visto em história. O iluminismo, a época das luzes, que vai ter o seu ápice em 1700. Então, todos esses movimentos que eu falei vão dar resultado lá no que é conhecido como iluminismo, que é a crença na razão humana, ela é capaz de nos levar à felicidade, à razão humana, e crença na ciência como capaz de resolver todos os nossos problemas. É isso. A modernidade tem essa característica, a crença do ser humano. Sai Deus da parada. Na Idade Média, Deus era o centro de tudo. Na Idade Moderna, o ser humano é o centro de tudo. Na Idade Média, a verdade passa pelo conhecimento de Deus. Na Idade Moderna, o conhecimento e a verdade passam pelo desenvolvimento das capacidades humanas. É isso. Essa é a grande diferença. Sai Deus, entra o homem. Deus não é mais o centro, o homem é o centro na modernidade. Ok? Então é isso. Semana que vem a gente fala de René Descartes, o cara que disse penso, logo existo. Vamos tentar entender o que é que ele quis falar com isso e por que é que esse cara é tão famoso e é chamado de pai da modernidade, o René
Descartes. O Jonatas comenta aqui que acha engraçado ver a galera tentando desmentir a religião com ciência, sendo que essas coisas não têm ligação nenhuma. Esse é um papo aí para umas 4 aulas, né? Mas deixa a reflexão no ar. O Gabriel pergunta aqui, ele é da época da Grécia Antiga? Quem? O René Descartes? René Descartes? Não, o Descartes é de 1600. O Descartes, ele nasceu no final de 1500 e viveu a primeira metade de 1600. Ele é francês. René Descartes. Ele é novinho. Ele é do final de 1500. Ele é da segunda metade de 1500 e da primeira metade de 1600. Ele viveu há 500 anos atrás. Não faz muito tempo, não. Então se cuidem, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.